Pai, pessoas que entraram aqui, ó Pai, aprisionadas pela depressão, aprisionadas, ó Pai, pela tristeza da alma. Pai, que nessa noite, no nome de Jesus Cristo, essas pessoas encontrem alívio em Ti. Ó Pai, que o fardo seja trocado porque Teu fardo é leve. Pai, que no nome de Jesus Cristo, essas pessoas saiam daqui atentas à Tua palavra, ao Teu poder. Espírito Santo, usa o Teu servo com graça nessa noite e repreende tudo que o inimigo tenta levantar para atrapalhar a ministração da Sua palavra. Usa aí com graça, Pai, mostra para nós nessa noite o peso da Sua glória. Fica à vontade, Jesus, para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Recebem com nós que adora o Senhor. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu vi que foi feitas várias orações aqui, mas enquanto eu estava ali, o Senhor me tocou para fazer algo diferente. Amém? Antes da gente estar passando para a palavra. Então eu queria que você se coloque de pé todos, por favor. Aleluia. Eu queria que você colocasse sua mão no seu coração. Amém? E a outra na sua cabeça. Feche os seus olhos. Senhor Deus e amado Pai, Deus Santo, Deus Soberano, eu venho em nome de Jesus, primeiramente colocar diante de Ti a minha vida. Ó Pai, pedir ao Senhor pela Tua igreja. Ó Deus, que em nome de Jesus, neste momento, o Senhor venha limpar a nossa mente. Ó Pai, que o Senhor venha limpar o nosso coração. Ó Deus, eu peço ao Senhor que nesta noite, que tudo aquilo que o inimigo, meu Pai, tem tentado contra a nossa mente, tem tentado contra o nosso coração, que possa cair por terra. Ó Pai, que todo espírito de tristeza, que todo espírito maligno, que nesta noite ele não venha resistir, porque o Senhor é Deus das nossas vidas. Deus, eu peço ao Senhor, abre o nosso entendimento, para que em nome de Jesus, nós venhamos sair daqui, saciados pela Tua palavra. Pai, eu peço ao Senhor, fica, Senhor, à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluias. Eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Em Atos, amém? Livro de Atos, nós vamos ler o capítulo 4. Aleluias. Versículo 24. Atos 4, 24. Amém? Amém. Que nos diz assim: ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus em oração: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramamos as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantem-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntam uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se juntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Podemos assentar.
Aleluia, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluias. Quando o pastor falou que ia me dar uma oportunidade para estar trazendo a palavra, esse terceiro elo desta campanha, aleluias, eu estava ali domingo e Deus colocou no meu coração de falar a respeito de Davi. Eu creio que muitos aqui já ouviram falar de Davi, mas eu creio que hoje Deus vai falar de uma forma diferente. Amém? Eu vou estar lendo para vocês lá em 1 Samuel, aleluias. 1 Samuel 16, versículo 1, que nos diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não, aleluias, reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, dentre os teus filhos, que tenham provado um rei. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, enquanto venho falar de Davi, é curioso, porque no culto de aleluias, de onde é uma campanha que fala se desatando os nós, e fala de depressão, mas eu acho que Deus quer usar de uma forma diferente. E aí a gente vem falar de Davi. Davi estava quietinho, cuidando das ovelhas do seu pai. Aí a Bíblia diz que Deus rejeita Saul e vira para Samuel e manda ele na casa de Jessé, porque ele tinha provido de lá um rei. Aleluias. E ali Davi, irmãos, cuidando, aleluia, das ovelhas de seu pai. Quando Samuel chega e faz, aleluias, passar todos os filhos de Jessé, e ali Deus rejeitou todos eles, e perguntou para Jessé, Samuel perguntou para Jessé: ainda são todos estes os seus filhos? Jessé vira e fala: ainda falta um. E ali ele manda chamar a Davi. E a Bíblia fala, aleluias, que entrando Davi, aleluias, Samuel unge ele no meio dos seus irmãos. E essa palavra é muito forte, porque ele podia ter falado de várias formas. Vem e fala: ungiu no meio dos seus irmãos. E ali começa a história de Davi. A partir daquele momento a qual Davi foi ungido, começa a perseguição, a inveja. Porque os irmãos, aleluia, ele fala que 3 já eram guerreiros. E creio eu que eles pensavam que eles podiam ser um comandante, podia ser algo. Mas Deus vai e não escolhe eles, escolhe Davi. E creio eu, irmãos, aleluia, que na casa de Davi já não era a mesma coisa. Porque se ele já era perseguido, imagina quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça dele e fala que Deus estava ungindo ele como rei de Israel. E ali a gente, passeando aqui na palavra do Senhor, a gente vê que, aleluias, quando Davi é ungido, ele não assume o trono. Porque as pessoas acham que ser ungido, irmãos, é qualquer coisa, não é não. Quando você está aí no banco, aleluia, a sua luta é uma. Mas depois que você é ungido, alguma coisa na casa do Senhor, a sua luta é outra. E ali Davi era um jovem, valente. Era um jovem valente. Mas ali a história dele começa a mudar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia nos fala que Davi vai levar um alimento para os seus irmãos. E vê o povo, aleluia,
o povo de Deus e os filisteus. E ali tinha um homem que estava desafiando o exército de Israel. E Davi olha para aquela situação com toda a confiança que ele tinha em Deus. Aleluias, glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluias. E ele fala, irmãos, aleluias, glória a Deus, que ele mesmo ia enfrentar aquele gigante. E Saul, vendo aquele jovem nanico querendo desafiar um gigante, onde todos voltaram, retrocederam por medo daquele gigante, um exército temeu o gigante. A Bíblia fala que Saul também temeu aquele gigante. Não fala só de Davi, não fala só do exército. Saul, que era o rei, ele também temeu o gigante. Você sabe por quê? Porque Saul era rei, mas ele não tinha confiança no Deus dele. Ele não tinha fé no Deus que podia fazer aquilo que ele quisesse. E Davi, olhando para aquela situação, vira para Saul e fala que ele ia enfrentar o gigante. E ali a Bíblia nos fala, irmãos, que Davi vai, enfrenta o gigante e mata aquele gigante. E quando ele volta, aleluia, depois de ter matado o gigante, as mulheres estavam cantando. Saul matou 1000, mas Davi matou os seus 10.000. E ali mais uma prova para Davi, porque o rei Saul, aleluias, quando ele ouviu as mulheres cantar aquilo, ele ficou com inveja de Davi. Por que para ele dão 10.000 e para mim 1.000? Irmãos, a história é forte. Você sabe por quê? Hoje em dia as pessoas falam muito em depressão. Muito. Mas eu vejo, irmãos, aleluias, por experiência própria, que a primeira coisa que leva uma pessoa à depressão é a inveja da outra. Porque ele faz, ela não faz. Ele tem coragem, tem ousadia de ir fazer, mas o outro não tem a coragem de fazer. E Davi não se importava com isso. Aleluias, glória a Deus. E ele prosseguiu. E a Bíblia fala que Saul, ele sempre tentava matar a Davi. E quando eu estava ali pensando, mas por que falar de Davi? Porque Davi, irmãos, ele tinha tudo para ficar deprimido. Ele tinha. Porque se a Bíblia fala que ele estava lá quietinho, cuidando das ovelhas do pai dele, e aí Deus vira e unge ele como rei de Israel, e as provas começam na vida dele. Ele tinha tudo. Era um homem da Bíblia que era para ser o cara mais deprimido. Porque além de aleluias, dele ter matado o gigante, Davi ele tocava harpa para Saul. A Bíblia fala que veio o Espírito do Senhor, da parte do Senhor, para atormentar a Saul. E ali os servos de Saul falam: olha, chama um homem que sabe tocar a harpa. E quem que ele chama? Davi. Aleluia. Podia ter chamado vários, mas tinha que ser ele. Ou seja, ele estava ali para servir o rei. Aleluias. Como nenhum outro. Porque se fosse eu, irmãos, eu não faria isso. Como que eu vou servir uma pessoa que está só me atacando? Não vamos ser falsos. Não adianta eu falar que eu vou, porque eu não iria. É por isso que a Bíblia fala que Davi era um segundo o coração de Deus. Porque ele fazia coisas que eu e você não tem coragem de fazer. Porque hoje em dia, se a pessoa não te cumprimenta, você vira a cara para ele. Se ela fala uma palavra que você não gosta, você vira a cara para ele.
Agora você imagina se a pessoa quisesse te matar. Seria muito falso eu falar que se alguém quisesse me matar, eu ia fazer algo por ele. Mas a partir do momento que o Espírito Santo do Senhor habita em mim e você, aí a coisa é diferente. Você sabe por quê? A Bíblia fala que nós não devemos alegrarmos quando o nosso irmão cai. Aí você, aleluias, é diferente. Porque eu até para chegar aqui, irmão, já fui muito perseguido. E às vezes estava no ministério, as pessoas excluíam. Porque quando você prega a Bíblia, você é excluído. Infelizmente. Se você não chega aqui e profetiza e dá isso e dá aquilo, você é excluído. E ali nós estávamos no ministério, onde as pessoas se levantavam poderosamente contra a minha vida, a vida da minha esposa. E quando eu dobrava o meu joelho, Deus colocava no meu coração para me orar por ela. Eu falava assim, Deus, mas como? E eu tinha que orar. E eu acho que era a mesma coisa com Davi. Quando ele pensava algo, o Espírito Santo tocava no coração dele. Não é assim. Porque você tem que ser diferente. Você tem que fazer diferente. Irmãos, Deus nos separou para fazer diferença. Aleluia. Quando se fala de abrir mão, negue-se a si mesmo. Essas coisas, irmãos. Aleluias, é você negar a si mesmo. Quantas vezes na minha vida eu queria fazer uma coisa e tinha que fazer outra por amor a Cristo? Quantas vezes de manhã eu me levanto e queria fazer um jejum pela minha vida e Deus coloca outra? Muitas das vezes pessoas que estão me caluniando e Deus fala, faça jejum pela vida dele ou dela. É tremendo, irmão, seguir a Deus não é fácil não. O Thales canta que é fácil, não é fácil nada. Porque a pior coisa que um ser humano é negar a si mesmo. Você resistir à sua carne é muito difícil. E eu, irmãos, pensando na história de Davi, eu me reflito nisso. Porque Davi era um cara que ele tinha tudo para largar. Mas eu não quero saber desse Deus, não. Eu não quero saber de reinar sobre Israel. Eu vou para a gandaia. Ele podia ter feito isso. Como é que Deus unge o cara para ele sofrer perseguição? Como é que Deus tira o cara lá e estava quietinho cuidando das ovelhas para o povo querer matar ele? Aquele que Deus levantou ele para servir era o próprio que queria matar e tentou matar várias vezes. E Davi só prosseguindo em adorar, em fazer a vontade de Deus. Ele tinha tudo, irmãos, para ter depressão. Ele podia ter feito igual Elias, entrado para a caverna e falar assim, eu não quero nem saber, chega. Eu lendo a Bíblia, eu não vejo falar isso sobre Davi. Então hoje em dia, irmãos, o que tem acontecido é isso. Eu fui buscar na internet hoje a respeito de depressão. Aleluia. O que tem o significado dessa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pode glorificar, irmão, de graça. E ali, aleluias. Pelo menos lá no dicionário Aurélio, a parte lá que fala online, eles dividiram lá depressão em 6 partes, mas o que nos interessa é isso aqui, ó, depressão mental, ou seja, perturbação mental caracterizada pela ansiedade e pela melancolia. E aí eles falaram de outra coisa, depressão nervosa, estado patológico de sofrimento psíquico, assinalado por um abaixamento de sentimento de valor pessoal, por pessimismo e por uma inapetência face à vida. Eu não sei se você observou, tipo, o pessimismo
Quando fala em pessimista, Abinadab, aleluia, glória a Deus, vai deixar. É aquele cara que ele não tem coragem para nada. Eu não vou fazer isso porque não vai dar certo. Eu nem vou tentar porque não vai dar certo. E aí a pessoa vai e começa a ficar deprimida. Aleluias. Por quê? Ela mesma colocou aquilo dentro do coração dela. Irmãos, quando nós estávamos na igreja lá em cima, eu falava sempre com os irmãos, tem pessoas que realmente elas passam por situações que a vida coloca para elas. Mas tem pessoas que elas próprias criam aquela situação. Porque ela está vendo que a coisa não dá certo, mas ela insiste. Ela não tem coragem de pedir a Deus para mudar aquele quadro e deixar Deus fazer. Porque quando você é perseguido no seu serviço, ou na escola, um lugar que você precisa de ficar, é diferente. Às vezes você é obrigado a estar naquele lugar. Agora, quando você se coloca naquele lugar, é o que falou aqui, pessimismo. Porque eu posso criar valores dentro de mim que eu não vou precisar de ser pessimista. Eu próprio posso criar esse valor. E eu acho que Davi, quando ele via que Saul estava perseguindo ele pensava dessa forma: foi Deus que me levantou, foi Deus que me escolheu, foi Deus que me tirou. Eu falo isso sempre lá na minha casa, com a minha esposa, com meus filhos. Foi Deus que morreu na cruz para me salvar, não foi homem nenhum. Porque homem nenhum faria isso. Glória a Deus. Então quando eu penso, irmãos, aleluias, as pessoas falam: estou sendo perseguido, eu vou sair da igreja, eu vou mudar de ministério, eu vou largar a Deus. Quando eu penso que eu estou perseguido, eu posso sair da igreja, mas Jesus eu não vou deixar. Eu não vou deixar, você sabe por quê? Porque quando ele estava ali na cruz, ele podia ter desistido. Quando aquele ladrão falou com ele assim: salva-se mesmo, ele podia ter feito assim, ó. E hoje eu e você não estaríamos aqui. Ele não pensou nisso. Quando ele estava sendo chicoteado, ele não pensou nisso. Ele pensou que hoje eu e você estaríamos dentro da igreja buscando a nossa salvação. Ele pensou que ia valer a pena, você sabe por quê? Hoje você está sentado e ouvindo a palavra do Senhor. Ele pensou que ia valer a pena, que você pode estar dentro da igreja orando pela sua família. Ele pensou que ia valer a pena porque nós estamos contrariando toda a vontade do mundo para estar ouvindo a palavra de Deus. E ali quando você vem pensar em Davi, aleluias, um cara jovem, e a Bíblia fala que ele era bonito. Você pode ler. Então ele tinha, se fosse eu ia querer ser rei. Fala sério, irmão. Ia continuar na minha lá cuidando das ovelhas. Só que ele não pensou nisso. Foi Deus que me ungiu, eu tenho que prosseguir. Aleluia, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, aleluias, eu pensando nisso, irmãos, aleluias, quando eu penso na vida de Davi, eu vejo que o que podia ter levado Davi à depressão era a inveja. E a Bíblia fala lá em Provérbios, irmãos, aleluias, que a inveja é a podridão dos ossos. Eu vi uma vez um pastor pregando que eu achei muito interessante. Ele falou que tem gente que a inveja é tão grande que você pode ter um Fusca, aleluia, que ele pode ter uma Mercedes, mas ele quer o seu Fusca. E se você for olhar para a palavra de Deus, isso acontece. Porque se Saul era rei, ele tinha inveja de Davi, que era servo. Às vezes você mora num barracão, a pessoa mora num palácio, mas ele quer ter o seu barracão também. E é isso que tem destruído as pessoas. Porque essa inveja é a podridão dos ossos.
Deus é muito poderoso para repreender a inveja. Porque a Bíblia fala que contra a igreja de Deus, aleluia, o inferno o quê? Não prevalecerá. Então eu e você somos igreja. Aqui é templo, irmãos. 4 paredes. Você pensa que Deus habita é aqui, ele não é aqui, ó. É dentro de você. Você é templo do Espírito Santo. E ali, irmãos, aleluia, quando Davi foi ungido, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E prosseguindo, a Bíblia fala que o Espírito de Deus deixou a Saul. Olha que interessante. Então Saul ele já não tinha mais o Espírito do Senhor. Ele tinha um Espírito que atormentava ele. E Saul, realmente, aquele ali teria que ficar deprimido. Irmãos, aleluias, você imagina, você rei, querendo matar um servo que te serviu, que fez tudo por você. Aleluias. E você sabe o que eu acho mais interessante, Abinadab? É quando, aleluias, você vai passeando pela Bíblia, e a Bíblia fala, aleluias, que Davi teve várias oportunidades de matar Saul. Várias. Aleluias, glória a Deus. Vou citar uma aqui para você ver. Aleluias. Presta atenção, amém, irmãos? É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Lá em 1 Samuel 26, versículo 8, diz assim: disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Agora deixa-me entravá-lo com a lança de um só golpe na terra. Não o ferirei segunda vez. Mas Davi disse a Abisai: nenhum dano lhe farás. Quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Aleluia. Abisai falou, irmãos, que Deus entregou a Saul na mão de Davi. E ele vem e fala assim: quem pode contra, aleluia, o ungido do Senhor e ficar inocente? Aí quando você vira e fala, aleluia, aquele homem ele é igual a Davi. Eu duvido se na nossa geração tem um homem igual a Davi, que tem a oportunidade de prejudicar aquele que está, aleluias, perseguindo ele não faz. Se você conseguir me apontar aleluias, eu vou dar muito glória. Ainda mais um rei, o homem que já era ungido rei. Mas enquanto Saul, aleluia, não morreu, Davi não assumiu o trono. Ele podia ter assumido, porque foi Deus que ungiu. Mas ele não, eu não vou tocar. Aleluia, irmãos. E ali você vai passeando na Bíblia, irmãos, até que Saul, ele próprio se mata. Agora você me fala, aleluia, não sei quanto tempo que Davi ficou nessa, fugindo de Saul, sendo perseguido por Saul, até o dia que ele foi ungido a rei. Ele podia, irmão, ter chutado o balde várias vezes. Às vezes ele estava quietinho com a mulher dele, e Saul vinha ali atentar contra a vida dele. Ele podia, quer saber desse Deus, mas não. E aí quando você fala em depressão, é isso que acontece. Você sabe por quê? Porque muitas das vezes as lutas vêm tão grandes, que nós entramos para o nosso quarto, em vez de orarmos, nós começamos a pensar coisas que não é do agrado do Senhor. Nós começamos a pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não pensamos em dobrar o nosso joelho e orar. A Bíblia fala para aquele, aleluia, fechar a porta do teu quarto. Aleluia. Eu creio que Davi sempre pensava nisso. A minha hora vai chegar. Por que eu vou ficar depressivo com uma situação a qual Deus está permitindo que eu venha passar? Aleluia. Se você for pensar, irmão, dessa forma, aleluia, você lendo a Bíblia, este sim era um cara que podia ser deprimido.
Você sabe por que ele não foi? Por amor a Deus, por confiança a Deus, aleluias, por saber que Deus tinha algo diferente, era com ele, não era com Saul. Deus rejeitou a Saul a partir do momento que ele deixou de fazer aquilo que era da vontade de Deus. Você sabe por quê? Aleluias, porque o homem ele sobe aqui no altar e acha que ele é Deus. Acontece isso, irmãos. Muitas das vezes nós falamos, eu não vou sair, foi Deus que me colocou. Pessoas não lêem Bíblia. Você sabe por quê? Moisés foi Deus que colocou. E eu não sei se você já leu, ele não entrou na terra prometida. Agora você me fala, se Moisés não entrou, por que que eu e você não podemos sair? Por quê? Por que será? Será que eu sou melhor que Moisés? Você acha que algum de nós aqui é melhor do que Moisés? O homem que libertou uma multidão. Deus tirou ele lá com quase 600 mil. E por causa de um vacilo, ele não entrou na terra prometida. Lê Êxodo para você ver, ele não entrou. Então nós temos que vigiar, irmãos. É por isso que as pessoas hoje em dia se deprimem. Muitas das vezes ficam lançando palavra contra as outras, fica desejando mal para as outras. Não faça para o seu irmão aquilo que você não quer que faça por ele, com você. Não deseje para o seu irmão aquilo que você não quer que os outros desejem para você. É isso. Muitas das vezes nosso coração é muito rancoroso. E aí as coisas não acontecem, a gente começa a se deprimir. Mas a culpa é de Deus. De Deus. Pois se Deus falou, ama o teu próximo como a ti mesmo. Será se nós temos esse amor dentro de nós? Será? É isso que tem acontecido. Você vê, tem milhões de igrejas. Aqui no alto deve ter umas 100 igrejas. E muitas das vezes nós passamos por um irmão, é irmão em Cristo, e nem olhamos para a cara dele. E aí a Bíblia vem e me fala do que me adianta eu cumprimentar só aquele que eu amo. Pois os ímpios também fazem isso. Se Deus falou isso, se Jesus falou isso, ou seja, se eu fizer só isso, o que eu sou? Serve inútil. E o que ele quis dizer? Nós temos que sim cumprimentar aqueles que nos desejam mal, aqueles que querem nos ferir. Você sabe por quê? Que a Bíblia vem e me fala também que ele não vem para o são. O são não precisa de médico, mas os doentes precisam. E muitas das vezes quando eu e você passamos por uma pessoa a qual a gente não gosta, que não é convertido, e deixamos de cumprimentá-la ou de falar algo com ela, aleluia, Deus se entristece. Porque não é isso que ele quer de nós. Senão ele não tinha deixado escrito aqui a respeito de Davi, do amor de Davi. Ele mesmo perseguindo ele amava Saul. Por isso, irmãos, que ele é um homem segundo o coração de Deus. Por isso. E por isso que ele não se deprimiu. Porque o amor dele pelo outro era maior. Ele sim podia falar que amava o próximo. Você sabe por quê? Que quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. E eu falo com você, se fosse eu, talvez eu não faria dessa forma. Não adianta eu vir aqui pregar um monte de hipocrisia para você. Eu não faria. Você tem que estar muito firmado com o Senhor para não fazer certas coisas. Às vezes nós somos caluniados até pelo que nós não fazemos. E aí você vai, aleluia, as coisas não começam a acontecer, e você entra para o quarto e começa o que? Dar lugar. Por que tem muitos crentes aí que entrou num quadro de depressão? Porque começou a deixar o amor a Deus. É simples. Começou a deixar de fazer a vontade de Deus, porque aí ele louva, ele prega, ele dança, ele faz isso, ele faz aquilo, e eu não faço nada.
Irmãos, como eu falei, isso aqui é só um tempo. Os perdidos estão lá fora. Os perdidos não estão aqui dentro. Aqui, graças a Deus, você chegou, você está ouvindo a palavra. Mas os perdidos estão lá fora. Não estão aqui. Aleluias, glória a Deus. É quando você e eu, irmãos, aleluia, começa a cortar daqui para lá. Eu não tenho vergonha de falar, não. Quantas vezes eu já passei por um mendigo e deixei de falar que Jesus te ama, Jesus salva, Jesus liberta. Quantas vezes o meu ego falou mais alto? E isso acontece com as pessoas. Acontece conosco. E aí você entra num quadro, aleluia, a qual a medicina fala que é depressão, porque por isso. Irmãos, não tem coisa melhor do que você chegar para uma pessoa: olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Ali o Espírito Santo tem um mover tão grande nas nossas vidas. E aí não tem lugar para o inimigo. Mas a partir do momento que eu e você deixamos de fazer isso, pode acontecer. Porque as pessoas vêm aqui para frente, elas não têm coragem de abrir mão de nada. Nós não temos coragem de abrir mão dos nossos prazeres para fazer a vontade de Deus. E aí quando você vê, você está fazendo a vontade do inimigo. Você sabe por quê? A Bíblia fala que sim, sim, não, não. Passou disso é procedência do maligno. A Bíblia que fala, não sou eu. Se você estiver no meio do caminho, você não está com Deus. Lembro eu que, aleluia, uma vez o pastor contou uma história de um certo homem que ele estava em cima do muro. E Deus de um lado e o diabo do outro. E Deus chamando o homem para o lado dele. E o homem ficava olhando assim e não fazia nada. Aí ele olhava para o outro lado, o diabo lá tranquilo. E aí eu me perguntava por quê. Você sabe por quê? Porque quem está em cima do muro já está com o diabo. Não adianta falar que é diferente, irmãos. Se você ainda está em cima do muro, hoje é o dia de você, irmãos, aleluia, pedir, não sou eu. É pedir a Deus para mudar essa história, para você sair de cima do muro e entrar de vez na presença do Senhor. Hoje pode ser a última chance de você entrar verdadeiramente na presença do Senhor e fazer igual Davi, ser valente, ser forte. Igual quando Moisés virou para Josué e falou com ele: seja forte, corajoso, porque o Senhor vai fazer você entrar com este povo na terra prometida. E você está aqui não é para entrar na terra prometida. Eu estou aqui para isso, irmãos. É pela minha salvação. Porque se fosse por bens materiais, eu estaria lá fora. Se fosse por bens financeiros, eu estaria lá fora. Mas não, é pela salvação. Porque eu sei que Jesus morreu para me salvar, para me libertar. Um dia Ele teve misericórdia da minha vida e me alcançou. Um dia Ele teve misericórdia da sua vida e te alcançou. Agora é hora de você dar lugar e fazer diferente. Abrir mão de certas coisas. Aleluias, glória a Deus. Tem pessoas que não abrem mão de nada, nem de uma vestimenta. Pô, irmão, começa a ler Bíblia. Lê lá em Tiago para você ver. Se você vem para a presença de Deus, você tem que permanecer do mesmo jeito. Porque até o nosso falar tem que mudar. Até o nosso falar. Não é mentira. Pega a Bíblia e lê em Tiago. Você tem que ser diferente. Como é que você vai chegar no menino, evangelizar ele todo falando Bíblia, falando aleluias, falando gíria? Irmão, nós temos que ser diferente. Você está lá no mundo, você veste do jeito, você vem para a igreja que é vestido do mesmo jeito. Que isso? É diferente. Aí depois começa a se deprimir. Por quê? Porque não abre mão. Se fosse para mim viver do mesmo jeito que eu estava no mundo, eu ficava lá no mundo. Eu podia beber, podia fumar, podia prostituir. Agora as pessoas vêm para a igreja e querem continuar da mesma forma. Irmão, assim você não vai entrar no céu, não. Me desculpa, meu querido, eu te falar isso, mas não vai não.
Porque estão falando aí que Deus secou o coração. Aleluia. Não chega, vem para a igreja pelado. Aí eu quero ver que é só o coração, não é? Vem para a igreja pelado. Se é só o coração, agora o nosso coração tem que ser transformado mesmo, porque dele procede muitos males. Aleluia. Agora que você tem que mudar, tem que mudar. Eu e você precisamos pedir a Deus que nos dê um coração segundo o dele, para que nós venhamos ser verdadeiramente adoradores, para que em nome de Jesus nós possamos amar uns aos outros. Aleluia. O trem tão forte que você está falando, o que Deus está mandando, as pessoas estão me olhando com cara fechado. Irmão, é Deus que está falando. Vai contender com Ele. Aleluia. Vai contender com Ele, porque eu leio Bíblia. É por isso que eu passei por 4 ministérios, porque quando vinha falar coisa que não estava dentro da palavra, estou fora. Eu leio, eu procuro. Você sabe por quê? A Bíblia nos fala que o povo perece por quê? E como que você tem conhecimento? Buscando a presença do Senhor, buscando a palavra. Porque enquanto for pregada heresia, você sabe que está pregando heresia. Quando for falar besteira, você sabe que está falando besteira. E é assim que você vai alcançar algo de Deus. Porque enquanto você estiver no meio termo, você não vai alcançar. As pessoas falam, já vi pessoas falando: ah, mas eu saí da igreja e estou bem. Mas daí, está bem financeiramente. A Bíblia não fala que o amor é o dinheiro, né, a raiz de todos os males. E aí? Aí faz igual o rico de Lázaro. Ele vai para o inferno e o mendigo vai para o céu. Amém? Aleluia, glória a Deus. Irmão, é essa a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja. Aleluia, Deus. Irmãos, aleluia, faça igual Davi. É simples, é só você orar. É só pedir a Deus para Deus mudar, para Deus transformar. Não estou falando nada de mim mesmo, não, estou pregando Bíblia. Glória a Deus. Faça, tenta fazer isso. Se nós amássemos uns aos outros, irmãos, seria mais fácil. Então vamos pedir ao Senhor para transformar os nossos corações. Já que falam tanto em coração, vamos pedir a Deus para mudar os nossos corações, para que o nosso amor venha fluir para os com os outros. Para que em nome de Jesus nós não venhamos amar só de palavras, mas de atitudes. Para que em nome de Jesus, quando você falar que você é diferente, as pessoas vão falar: realmente ele é diferente. Para que em nome de Jesus, se Jesus voltar, aleluia, você esteja pronto. Quando o noivo, aleluia, voltar, você venha ser igual a 5 virgens prudentes. Amém? Por que as prudentes? Porque as loucas ficaram para trás. Porque elas esqueceram do mais importante, do azeite, do Espírito Santo. Deram lugar para várias coisas, mas o Espírito Santo ficou para trás. E quando nós fazemos isso, se Jesus voltar, nós vamos ficar. Amém? Então que nós venhamos mudar as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso jeito de agir. Vamos tentar fazer igual Jesus falou: misericórdia, Ele quer. E nós venhamos ser misericordiosos um com o outro, para que em nome de Jesus o amor de Deus, irmãos, venha fluir nas nossas vidas. Para que nós não venhamos ser só de aparência, porque uma hora a máscara vai cair. E quando ela cair, não tem jeito de colocar mais não. Porque se Deus tirar, acabou. Aí daquele que cai na mão do Deus vivo. Amém? Coloque sobre os seus pés. Aleluia.